Hora da prosa. Pois é, na nossa prosa, a gente tem o Gabriel Couto, que ele é o diretor executivo do SINDAG, e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente pertinente e importante que está acontecendo, que está incomodando e trazendo sérias consequências para todos nós, que moramos tanto no campo quanto na cidade. A gente vai falar sobre o combate à dengue. Mas, Cláudio, num programa de agro, você vai falar sobre combate à dengue? Sim, por quê? A gente vai falar sobre a possibilidade e o uso efetivo de uma ferramenta que é extremamente importante na segurança alimentar do Brasil. Não só do Brasil, mas e do mundo. Mas no Brasil ela é extremamente importante, faz a diferença porque ela é rápida, eficiente e extremamente segura. Aliás, falando em segurança, é a que mais nos apresenta todas as condições de segurança. Eu estou falando tanto da aviação agrícola quanto do uso dos drones. Agora, a gente precisa saber do Gabriel Couto com relação a isso, quais as últimas informações. Mas antes, vamos falar bom dia para ele. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Cláudio e ouvintes, tudo certo? Prazer falar contigo de novo. Prazer todo meu, Gabriel. Gabriel, a dengue está pegando, está fazendo aí um estrago danado no Brasil inteiro, né? Para você ter uma ideia, a gente está com informações aqui fresquinhas. No primeiro mês desse ano, o Brasil registrou aí uma disparada de casos. Nós temos dados preliminares do Ministério da Saúde que apontam aí mais de 217, quase 218 mil doentes prováveis de dengue em todo o país. Mas existe uma forma mais eficiente, segura e rápida para fazer esse combate. A aviação agrícola brasileira é a segunda maior frota do mundo e considerada a mais segura e eficiente. Será essa uma saída? Bom, Gabriel, aviões e drones contra a dengue. O que é real e o que diz a lei, meu amigo? Primeiro, dizer que realmente a gente está muito preocupado, né? Pensando como população, realmente os dados, os números, né, do Uhum. crescimento da dengue esse ano assustam aí, né? A gente acaba acompanhando todo o Brasil. Semana passada, eu passei a semana toda em Brasília com medo aí, né? Uhum. Brasília passa uma epidemia de dengue, né? Os números são impressionantes. Nossa. Quando eu falo impressionantes, é de dar medo. Uhum. Como, né, tem a questão climática, que esse ano ajudou muito, né? Em Sim. função, né, Chuvas, do né? calor, né? Calor e Calor, chuva. umidade, enfim, É. isso ajuda a proliferar o mosquito. Então, isso nos preocupa um monte. Inclusive, hoje, eu estou aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, eu estou em Panambi, e a Uhum. região aqui está numa crise. Um Nossa. caos aqui, né? Você Uhum. vê 6:30 da manhã, funcionários da prefeitura entrando nos pátios das casas, fazendo as aplicações de produto, né? Com o equipamento nas costas, né? Uhum. E tentando, de alguma forma, amenizar isso. Então, realmente, primeiro dizer isso, né? Que a gente está bem preocupado, né? Como Uhum. cidadão, enfim. E aí, Uhum. respondendo efetivamente que você perguntou aqui, né? Que é o nosso tema de hoje, sobre a aviação. Primeiro, o que que é real? Real que existe uma legislação no Brasil, desde 2016, Uhum. que autoriza a gente incluir nos protocolos oficiais do Ministério da Saúde o combate de forma aérea, seja Uhum. com avião, seja com helicóptero, ou seja com os drones agora, né, que são mais recentes. Isso é Uhum. real. Uhum. Porém, tem uma vírgula na lei lá, Cláudio, que diz o seguinte: só pode ser feito mediante um estudo que comprove a eficácia disso, né? E o Ministério da Saúde, infelizmente, ainda não fez o estudo, a gente já se colocou à disposição para fazer, já teve empresas, inclusive do Estado de São Paulo, que se colocaram à disposição, que já Uhum. iniciaram, inclusive, os estudos, mas que acabaram não avançando. E tem uma outra forma de comprovar isso, que são pegar dados de outros países. Então, que outros países já fazem isso há muito tempo, aqui nossos vizinhos, Que eu acho que seria o mais Argentina, vamos falar correto, lá. né? Que eu acho que seria o mais correto, né, Gabriel? Porque se a gente começar um estudo aqui, ou tentar validar um estudo aqui, nós vamos perder um tempo muito importante no combate. E isso pode trazer sérias consequências. E já está trazendo sérias consequências. Por exemplo, os Estados Unidos usa isso aí desde a década de 40. Então, por que não validar esses estudos que são essa experiência do que aconteceu e acontece lá fora? Exatamente. O que que a gente percebe claramente, por isso que estamos aqui, Uhum. né, conversando com você, que a gente tem um desafio de comunicação, de falta de compreensão. E como a população e as próprias autoridades sanitárias enxerga
seja o avião, seja o drone, ou seja o helicóptero, seja o que for, Uhum. ela vincula estas ferramentas à lavoura, à pulverização de lavouras, a combate a pragas e doenças nas lavouras. E quando a gente fala em usar a mesma ferramenta no combate ao mosquito Aedes na cidade, o pessoal pensa que vai ser utilizado defensivo, agrotóxico, enfim, mesmo produto. Na verdade, não, né? Só deixando isso muito claro, né? A gente está falando de colocar a ferramenta à disposição para usar o mesmo produto que já é utilizado através de forma terrestre, né, com as Uhum. caminhonetes. Aí quem está nos ouvindo aí nas cidades que deve estar vendo isso essa semana, né, o equipamento, as caminhonetes passando nas ruas, Sim. os funcionários das prefeituras que fazem um belíssimo trabalho entrando nos pátios das casas. É o mesmo produto, só não, que a gente está falando aqui é colocar mais uma ferramenta à disposição. Ela não é a solução para tudo, mas ela é mais uma ferramenta que tem escala, que é rápido, Uhum. que você Exato. pode fazer isso rápido e chegar em lugares que você não consegue chegar de forma terrestre. É isso que a gente está dizendo, É. fazendo esse apelo, colocando à disposição dos municípios para que, inclusive, ajudem a pressionar o Ministério da Saúde para botar esse debate de novo em pauta e considerar os estudos, enfim, bom, preciso de estudo, então vamos pegar o município aí, vamos fazer Uhum. numa área isolada e vamos fazer isso rápido, porque Uhum. o que a gente está vendo? Tem gente morrendo, esse é o ponto. É. E a gente está vendo que tem ferramenta que pode ajudar nisso. Você Uhum. não vai resolver sozinho. O que resolve? Resolve a prevenção. Sim. Mas a infestação está muito grande, então a gente pode usar as ferramentas. É isso que a gente quer fazer. Exatamente. E tem um detalhe, né? Tempo é uma coisa, amigo, é o nosso maior problema. A gente está correndo contra o tempo. Quando você faz o uso dessas ferramentas, que eu acho que são as ideais nesse momento, porque enquanto uma pessoa faz com uma caminhonete, ou um servidor faz lá com um costal, gente, a produtividade, o alcance de um drone ou de um avião é extremamente maior e nós estamos falando de menos produto, né? A eficiência, não só em uso de produtos biológicos, mas também em agilidade, é extremamente mais eficiente. Então a gente tem que correr contra o tempo. O que me preocupa muito, Gabriel, são essas vírgulas que, infelizmente, os nossos legisladores, as pessoas que têm o poder de decisão, insistem em colocar nessas leis, nessas brechas, digamos assim. Isso me preocupa muito. Exatamente, exatamente. E a gente fica até de certa forma frustrado, né? Porque a gente está vendo, primeiro, o caos que a gente está, né? Uhum, Quando, do ponto de vista da infestação do mosquito. E segundo, olhando na frente dos nossos olhos que existe uma ferramenta que pode colaborar, né? uhum, Lembrando que aqui a gente está falando de uma ferramenta que atua na emergência, uhum, né? Aqui a gente não está falando de prevenção, porque, bom, o problema já está posto, já está aí. Você uhum. falou dos dados no começo, eles são apavorantes. Então, é Sim. uma ferramenta que está disponível, mas que, infelizmente, né, quando a legislação foi publicada lá em 2016, ficou essa vírgula aí, e o protocolo oficial de combate à prevenção aí, né, dos vetores, ele não contempla a ferramenta da pulverização aérea sem ter essa comprovação científica, que já existem dados, como você já disse antes, já existem dados suficientes para comprovar que funciona quando a gente está falando de usar, sim. A gente não está falando de nada novo, né? Esse é o Uhum. mais interessante. Nós estamos Pois falando de é. algo que já é utilizado no mundo, que o Brasil já fez testes na década de 70, já fez Uhum. testes na década de 90 aí, já comprovou que funciona. Então, existe espaço para isso, existe uma ferramenta que está disponível para colaborar. Quando a gente fala em produtividade, nós estamos falando aqui vamos falar do avião primeiro. Né? Um Uhum. avião consegue fazer aí 500 quarteirões em uma hora. Uhum. Então, só para pensar, né, o nível de produtividade que você consegue para dar um choque, Uhum. né, na infestação, né, em Sim. áreas que você não chega de outra forma. Uhum. Você não vai deixar de fazer o terrestre, as caminhonetes, entrar nas casas em prevenção, vai continuar fazendo. Agora nós vamos agregar Sim. mais uma ferramenta, Sim. Ela né, para seria. poder agilizar e dar um choque e diminuir a infestação, que é o que a gente tem que fazer agora, diminuir a infestação. E quando a gente fala com o drone, a gente consegue fazer até 15 quarteirões em uma hora, então também é eficiente. Uhum. Então são duas formas bem efetivas e que estão à disposição, né? Basta aí os municípios querer fazer e eventualmente fazer, né? Fazer
uma pressão, fazer uma solicitação através de uma associação regional e de municípios, de Uhum. prefeitos, que possam solicitar isso ao Ministério da Saúde, fazer uma pressão, até porque há um entendimento legal também que os municípios, né, em questões ambientais e de saúde, eles têm autonomia para tomar decisões. Então, eu acho que vale a pena, acho não, tenho certeza que vale a pena levantar esse debate, né? Uhum. Porque o problema já está aí. Então, tem mais uma solução que ela pode, bom, que ela está na mesa, que ela pode ser utilizada, depende aí da boa vontade das autoridades para utilizar isso, né? E lembrando, como o setor não tem nem interesse econômico nisso. O interesse do setor é colaborar com a sociedade, né? Hoje o nosso trabalho é na lavoura, é lá que as Exato. empresas sobrevivem, né? Aham. Aqui a gente está falando em colocar a ferramenta para colaborar com a sociedade. Exato. Agora, você me pontuou uma coisa muito importante aí. Por exemplo, você disse que os municípios têm essa autonomia em situações como essa de tomarem decisões que normalmente seriam decisões de responsabilidade da União. Por exemplo, nesse caso, o município pode falar assim, não, eu quero trazer a aviação, quero trazer os drones para me ajudar nesse combate, é uma situação emergencial. O município tem essa autonomia? Sim, sim, com certeza, porque os municípios têm os conselhos municipais de saúde, o conselho Uhum, pode deliberar isso, e aí sim vai incluir no plano, e obviamente você vai submeter ao Ministério da Saúde uhum, para que sim tenha essa autorização, mediante, obviamente, todos os dados, e nós temos muitos dados, tá? uhum, Sobre a eficácia da ferramenta, uhum, e aí acredito que pelo menos você levanta o debate e o Ministério, vai ser muito difícil o Ministério negar um negócio desse. E aqui eu estou falando de caso extremo da epidemia, que é o que a gente está falando passando agora, tá? Então, o município sim pode, e não é nem pode, eu acredito que ele deve usar todas uhum, as ferramentas disponíveis. Então, sim, o município ele precisa fazer isso, ele precisa incluir no seu plano, obviamente, isso é um plano coordenado uhum, nacionalmente, uhum. mas como quem faz a gestão é o município, a gente tem um entendimento que sim, o município pode fazer isso, obviamente com acompanhamento aí do Ministério da Saúde, que não vai ter como dar para trás um negócio desse, né, Cláudio? Eu não acredito nisso. Bom, você vai ter dúvida? Bom, vamos estudar então, vamos buscar as informações, vamos fazer o experimento, vamos buscar os dados que já existem comprovados disso. Agora, por isso que existe essa parceria, essa iniciativa até do SINDAG de alertar os prefeitos e também a sociedade de que existem todas essas pesquisas, esses estudos já validados em outros países, onde já são utilizados há mais de 30, 40 anos, e o SINDAG, então, vocês se colocam à disposição, então, dos prefeitos, dessas pessoas que têm o poder de decisão, justamente para trazer esse suporte, essa consultoria, a fim de que possamos resolver de fato o problema e não ficar dando milho aos pombos numa velocidade em câmera lenta ou não? Com certeza, inclusive aqui, ó, estou cancelando aqui, tem um prefeito me ligando aqui já, está Aí, tocando ó. meu telefone aqui. Aí, tá vendo? A gente está à disposição, primeiro, para dar informações, né? Primeiro, para contribuir com informações, a gente tem um modelo de protocolo de aplicação pronto, a gente tem estudos prontos de vários países que a gente já levantou, para poder subsidiar esse debate, né, para que Uhum, esta ferramenta possa ser utilizada, para que os prefeitos, as associações ou secretários de saúde possam, né, uhum, protocolar pedidos aí no Ministério da Saúde e possam pressionar o Ministério da Saúde. Olha, na uhum, lei está dizendo que tem que ter uma comprovação científica. Já tem comprovação científica no planeta inteiro. uhum. Então, inclui aí uma linha no protocolo É. de combate aos vetores no Brasil, que é possível os municípios utilizar a ferramenta de combate aéreo, sob, obviamente, a supervisão do Ministério, mas através dos conselhos de saúde dos municípios, que eles têm autonomia para tomar decisões. Então, sim, estamos à disposição, pode procurar aí o nosso site, sindag.org.br, as redes sociais, enfim, estamos Uhum. à completa disposição para colaborar com essas informações aí e levar esse debate para frente, né? É. Levar isso para frente para que, eventualmente, as ferramentas possam ser utilizadas. Eu acho que além de trazer esse tema
trazer a público essas informações e essas possibilidades todas, e eu acho que é nosso dever também, né, essa informação para a nossa população, para os nossos ouvintes, saber que ele pode sim fazer essa pressão junto a quem, a quem governa. Por exemplo, você que está nos ouvindo, gente, vai lá, cobre o seu vereador, vereador, você está em dúvida, cobre o seu prefeito, entre em contato com a gente, e isso vale em todas as escalas, porque o que nós não podemos deixar que aconteça é o problema avançar da forma que está avançando, e a gente torce para que as pessoas que escrevem, os compositores de lei, porque tem algumas leis que parecem mais letras de música, você que sabe que tem um poder de decisão, amigo, coloque mais uma vírgula, que vai ser muito eficiente. A vírgula, e na sequência você coloca: a não ser que sejam utilizados ferramentas e métodos já aprovados cientificamente em outros países. Então, seria perfeito essa complementação na frase seguinte. Então, gente, vamos ter um pouquinho mais de consciência e usar o que funciona de fato. Gabriel, então, o SINDAG está à disposição desses prefeitos e também de pessoas que queiram buscar mais informação de como a aviação agrícola, como os drones podem ser extremamente eficazes nesse problema, correto? Exatamente, isso mesmo. Né? A gente acredita que é a hora de ampliar essa união, né, da população em combate ao mosquito, que o mosquito está ganhando a guerra. O mosquito está não ganhando. Exatamente. Então a gente tem ferramentas, a gente quer colaborar nisso, é hora de união, é hora de enxergar que sim, a gente precisa usar todas as ferramentas que estão disponíveis, né, para que a gente possa diminuir esta infestação, porque as notícias elas não são positivas do ponto de vista do clima, né? O clima vai seguir ajudando a proliferação do mosquito. Então a gente vai continuar com o problema, ou melhor, vai aumentar o problema. Exatamente. Bom, gente, se você está nos acompanhando aqui, toda essa entrevista aqui, todo esse bate-papo estará disponível logo mais lá no YouTube, no nosso site Jornal Campo Aberto, e vai ficar disponível aqui também no site da CBN. Gabriel, vou entrar agora com o repórter CBN. Eu queria agradecer a sua participação. Cara, muito obrigado por trazer essas informações importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado. Permanecemos aí à disposição, até porque esse é o nosso trabalho. Obrigado pela parceria do programa e mais uma vez, para que a gente possa esclarecer sobre o tema. Um abraço aí, bom trabalho. Um abraço e bom final de semana. É isso, gente. A gente vai para um repórter CBN e voltamos já. A gente fala um pouquinho mais sobre nossas redes sociais. Até já. Hora da prosa.